A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 5 de março. Proifes Federação se posiciona contra o autoritarismo e a intimidação de docentes federais. RN tem a menor proporção de professoras universitárias do Norte e Nordeste. O ERN divulga lista de aprovados no processo seletivo de vagas ociosas. O FRN oferta 29 vagas para professores do Magistério Superior. Governo Federal inclui trabalhadores da educação no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. A Durne Sindicato lamenta a morte dos professores Emerson Moreira de Aguiar e Moisés Domingos. Em virtude do avanço da pandemia no estado, SINT-RN adia a primeira Conferência Sindical Paulo Freire. A autora lança Jogo de Espelhos para questionar a literatura excludente. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A gente inicia o Jornal da Educação de hoje com o repúdio do Proifes Federação contra o autoritarismo e a intimidação de docentes federais. A nota divulgada pela Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior diz o seguinte: quando a população brasileira padece de um vírus que totaliza hoje mais de 260 mil mortes, seria o momento de termos um governo central que coordenasse uma luta unificada contra a pandemia, protegendo a vida de seus cidadãos e cidadãs, especialmente os mais pobres, e ajudando os pequenos negócios até que as condições permitissem um retorno gradual das atividades econômicas. Infelizmente, no Brasil não é o caso. O governo atual tenta construir uma agenda de destruição e intimidação e busca, com suas propostas, em especial a conhecida como PEC emergencial, apertar o torniquete fiscal gerado pelo teto dos gastos, enfraquecendo a estrutura e os entes federativos. Outra vez mais, o governo federal busca atingir o conjunto de servidores públicos federais, estaduais e municipais, gerando para este público um ambiente de profundas incertezas, em um momento em que os serviços públicos são demandados ao extremo de suas capacidades. Na esfera do ensino, a intimidação vem de uma série de decisões e ações perpetradas pelos agentes públicos que tentam pressionar docentes das instituições federais a se comportarem devidamente, num claro ataque à integridade pessoal desses servidores, comportamento inconcebível em um regime republicano. Sob ameaça de punição, acadêmicos da Universidade Federal de Pelotas optaram por assinar termo de ajustamento de conduta por terem feito críticas severas à atuação do governo na pandemia. O Ministério da Educação, por sua vez, contribui com esse processo de intimidação, expedindo um ofício circular destituído de razoabilidade, mas que emerge como mais uma tentativa de amordaçar as universidades e institutos federais, dando poder a dirigentes nomeados de forma antidemocrática que podem se apropriar desse documento despropositado para tentar intimidar os professores e professoras. Cabe salientar que o Supremo Tribunal Federal, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, se posicionou a favor da liberdade de expressão e da livre manifestação, que constituem, no âmbito das universidades, princípios orientadores e garantidores da educação. O Proifes Federação destaca que se manterá em conjunto com seus sindicatos federados em todas as regiões do Brasil, atuante na resistência aos desmandos desse governo, acionando, quando necessário for, o Poder Judiciário para responsabilizar essas tentativas de intimidar os professores e professoras do país.
Sobre o assunto, o presidente do Adurne Sindicato, entidade que representa os docentes da UFRN, falou ao Jornal da Educação. Não é de hoje que as universidades e institutos federais têm sido pressionados, têm sido feitas tentativas de amordaçar as universidades. Aliás, eu queria lembrar que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre isso. Em 29 de maio de 2014, foi julgada a ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a número 187, e em 6 de outubro do ano passado foi julgada a ADPF 548. Em ambos os casos, o STF se posicionou a favor da liberdade de expressão e da livre manifestação, que, segundo o STF, constituem os princípios das universidades, que são as garantidoras da educação. Esse fato lamentável feito no Rio Grande do Sul e o ofício circular extemporâneo enviado pelo MEC agora em fevereiro, dão mostras da irresponsabilidade de alguns agentes públicos. O primeiro, o procurador de Goiás deveria saber que já existem essas duas tratativas feitas pelo STF, as duas ADPF, que garantem que as universidades têm espaço de discussão, espaço democrático. E a outra é a tentativa de amordaçar o posicionamento do professor. Então, o sindicato o Adurne Sindicato vem acompanhando isso há muito tempo já, vem atuando junto ao Proex Federação. Estamos estudando dentro do Proex Federação as possibilidades de resistir a esses tipos de abordagens, né? E estamos tranquilos, sabe, meu caro? Estamos muito tranquilos, até porque nós temos a preocupação hoje com o orçamento das universidades, que o orçamento de 2021 sequer foi votado e já há muita redução nos recursos que vêm para nós. Então é isso que está em jogo. Eu acredito, inclusive, que esse tipo de coisa é para lançar uma espécie de cortina de fumaça para que o governo avance nos cortes, e nós estamos atentos. Nós não vamos permitir de forma nenhuma que agentes públicos ultrapassem suas atribuições e tentem manietar, amordaçar as universidades e institutos federais. É isso. Bom, e como já é de costume, as contradições, idas e vindas nesse governo, o Ministério da Educação informou na noite de ontem que cancelou o ofício enviado às universidades federais em que tratava manifestações políticas como, abre aspas, imoralidade administrativa, fecha aspas. O novo posicionamento foi encaminhado às instituições após o Ministério Público Federal cobrar explicações da pasta sobre o caso. O novo ofício, assinado pelo secretário de Educação Superior, Wagner Vilas Boas de Souza, afirma que o documento enviado às instituições federais em fevereiro visou unicamente prestar informações às universidades sobre a possibilidade e conveniência de regulamentação no exercício da autonomia universitária acerca da cessão e utilização de seus espaços. Segundo Souza, a Corregedoria do MEC apontou a ausência de regulamentação sobre utilização indevida de dependências das universidades em processos correcionais. O cancelamento do ofício ocorre após o Ministério Público Federal cobrar explicações do MEC sobre o caso. Um dos documentos exigidos pela Procuradoria foi a cópia da solicitação feita pela Corregedoria, que levou ao envio de uma manifestação assinada pelo procurador bolsonarista Ailton Benedito. O documento classifica manifestações políticas como atos de imoralidade administrativa. Educação em Pauta. De acordo com um estudo divulgado ontem pelo IBGE, no RN, as mulheres são 46,2% da docência de ensino superior. Trata-se da menor proporção do Norte e Nordeste, ao lado do Amapá, 46,2%. O percentual é próximo da média do Brasil, 46,8%. O estudo indica que as instituições de ensino superior potiguares têm 3.333 professoras e 3.888 professores. Os dados incluem universidades, centros universitários, faculdades e institutos federais. A maior proporção de professoras no ensino superior é da Bahia, 51,8%. No outro extremo do ranking, aparece São Paulo, com 43,4%.
Jornal da Educação. Extra Classe. E a semana foi de perdas para a docência da UFRN. Nesta terça-feira, 2 de março, partiram 2 grandes nomes do quadro: os professores Moisés Domingos Sobrinho e o professor Emerson Moreira de Aguiar. O professor Moisés Domingos Sobrinho exerceu os cargos de coordenador-geral de Estatísticas Especiais do INEP-MEC, foi coordenador-geral de Desenvolvimento e Modernização e diretor de projetos especiais da CETEC-MEC, além de ter sido pró-reitor de pesquisa e pós-graduação do Instituto Federal de Brasília e membro da Rede de Cooperação Internacional, que envolve pesquisadores e pesquisadoras do Brasil, Portugal, Espanha, França e Grécia. Já o professor Emerson Moreira de Aguiar era graduado em agronomia pela Universidade Federal Rural do Semiárido, mestre em zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutor em zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele atuava na Escola Agrícola de Jundiaí. Aos familiares e amigos dos 2 docentes, o Adurni Sindicato expressa os mais profundos sentimentos de solidariedade, desejando que encontrem conforto nesse momento de consternação. Depois do intervalo, o FRN oferta 29 vagas para professores do Magistério Superior. O ERN divulga lista de aprovados no processo seletivo de vagas ociosas. Governo Federal inclui trabalhadores da educação no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. E ainda, primeira conferência sindical Paulo Freire, organizada pelo SINT-RN, é adiada por conta do avanço da pandemia no estado. A autora lança Jogo de Espelhos para questionar a literatura excludente. Os detalhes em instantes. Não saia daí. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, publicou edital com o resultado do processo seletivo de vagas ociosas referente ao semestre letivo 2020.2. Os convocados devem realizar o cadastro institucional e a matrícula curricular até hoje, 5 de março. Para a efetivação dos 2 procedimentos, o candidato deve digitalizar os documentos exigidos e enviá-los por e-mail, informando o nome completo e o respectivo curso e campus. Agenda da Educação. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, publicou na última quarta-feira, dia 3, o edital de concurso público com 29 vagas para professores do Magistério Superior. As vagas são distribuídas entre os cargos de professores adjunto A, assistente e auxiliar, com regime de trabalho de dedicação exclusiva ou 20 horas. As inscrições estarão abertas entre os dias 22 de março e 22 de abril
por meio do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, o SIG-RH, da UFRN. Os valores das taxas de inscrição variam de acordo com a classe, padrão e regime de trabalho, custando entre R$ 50 e R$ 220. A prova escrita de todas as áreas de conhecimento será aplicada no dia 18 de julho, às 8 horas, em Natal, observando as normas de biossegurança, caso esteja vigorando o estado de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19. As demais etapas do concurso serão realizadas no período de 19 a 30 de julho. O concurso contará com 4 tipos de avaliações: prova escrita, prova didática, defesa de memorial e projeto de atuação profissional e prova de títulos. Jornal da Educação. Extra Classe. Durante todo o mês de março, os episódios do podcast Rasgaí, do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, trarão à tona reflexões sobre a luta histórica das mulheres em busca de menos injustiças e desigualdades de gênero. Assim, em referência ao Dia Internacional da Mulher, os 4 episódios deste mês trazem pesquisadoras para discutir desigualdades a partir dos estudos de população e demografia. No primeiro episódio da série especial, a convidada é a professora do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, Jordana Cristina de Jesus, que vai falar sobre o trabalho doméstico não remunerado. O Rasgaí está disponível nas plataformas de streaming e pode ser acessado gratuitamente. Educação em pauta. O governo Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal ter incluído trabalhadores da área da educação na lista dos serviços essenciais e que vão fazer parte do grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 no país, em documento encaminhado à Corte na noite da última terça-feira. Em nota informativa, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde disse entender que o ambiente de escolas e universidades são potenciais na exposição à infecção por Covid. Citou que, abre aspas, principalmente no ensino básico, esses profissionais possuem contato com muitos alunos simultaneamente. É de extrema relevância a vacinação dos trabalhadores da educação. Fecha aspas. O documento destacou ainda que o fechamento das escolas no ano de 2020 impossibilitou evidências mais robustas sobre seu papel nas cadeias de transmissão e que é preciso também avaliar os impactos psicossociais e socioeconômicos da interrupção das aulas. A manifestação do governo foi tomada no âmbito de uma ação movida pela Rede Sustentabilidade, que cobra um detalhamento das ações e de qual a prioridade de vacinação contra a Covid-19. O processo é relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Bom, e falando em pandemia, na semana passada nós noticiamos aqui no Jornal da Educação que para celebrar os 100 anos de nascimento do patrono da educação brasileira, o SINT-RN, entidade que representa os servidores da educação no estado, estaria promovendo entre os dias 3 e 4 deste mês a primeira Conferência Estadual Sindical Paulo Freire. Pois bem, levando em consideração o avanço da Covid-19 que vem atingindo muitos trabalhadores da educação aqui no estado, houve o adiamento do evento. As inscrições serão abertas através dos links disponíveis no site do SINT-RN. Já os participantes que realizaram anteriormente as inscrições não precisarão se inscrever novamente. A expectativa do sindicato é que uma nova data para a conferência seja anunciada em breve. Agenda da Educação. A escritora e artista Rose Flor de Caeté lançou ontem a compilação de ensaios Jogo de Espelhos. A obra nasceu como uma tese de doutorado em literatura comparada, feita por Rose na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Em seu trabalho, Rose, que é formada em letras e mestre em educação, ambas pela UFRN, busca questionar a própria literatura ocidental. O livro é uma pequena compilação de alguns ensaios escritos sobre poemas de escrituras sagradas da artista potiguar Sivone Medeiros, durante o doutorado em literatura comparada pela UFRN, orientado pelo professor doutor Eduardo Pelerreiro. Nasceu dessa pesquisa que, em princípio, seria também uma biografia sobre a artista. Enquanto tese, que não foi defendida dentro da academia, desenvolve uma escrita sobre a obra que está fora dos moldes da crítica literária que conhecemos, muitas vezes privilegiando um grupo de escritores em detrimento de outros e, no caso da literatura ocidental, que é, de forma geral, uma escrita eurocêntrica, patriarcal e excludente. Quis estudar uma poeta viva e fora da tradição literária. A natureza da pesquisa levou a questionar esses lugares. O cânone literário, a autoridade do biógrafo e do crítico, cujas escritas estão carregadas dessas influências e, no caso do último, carregam em suas análises pressupostos teóricos que dão autoridade sobre a escolha daquilo que é ou não literatura. Posição que, a meu ver, já excluiu muitos possíveis escritores. Esse livro foi contemplado pelo edital de auxílio à publicação de livros, revistas e reportagens culturais na categoria Ensaio e Artigo sobre Diversidade, Obra Literária, temática feminista, ganhando o prêmio Nízia Floresta pela Fundação José Augusto, Governo do Estado do RN, com recursos da Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. O lançamento e esta divulgação são patrocinados pela Adurne Sindicato e o livro está disponível na Livraria Cooperativa Cultural. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas, inclusive os anteriores, estarão à sua disposição no canal do Adurne Sindicato no YouTube. O endereço é o www.youtube.com/c/Adurne Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.